Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a live de quarta-feira, onde eu falo sobre filhos saindo de casa, esse momento que a gente, como mãe, precisa se preparar, onde eu falo sobre preparar os filhos para esse momento, torná-los independentes, todo esse processo, esse movimento. E dessa vez, na live de hoje, eu resolvi fazer um pouco diferente do que eu venho fazendo, em que eu sempre trago para conversar uma mãe que está vivenciando esse momento, está se preparando para esse momento, ou que acabou de vivenciar. E eu achei que seria interessante trazer uma filha, uma jovem que saiu de casa, que saiu cedo de casa e que hoje, depois de vivenciar esse momento com mais maturidade, ela possa trazer contribuições para que nós, mães e eventuais jovens que estejam aqui participando também, possam, vamos dizer assim, aprender coisas e pensarmos como a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos nesse momento. Olha só, tem um monte de gente querida aqui chegando. Oi, Pati, querida. Tudo bom, gente? Boa noite. Deixa eu ver, eu vou conversar, então, eu vou chamar a Isadora. A Isa, ela é namorada do meu sobrinho, por isso que eu a conheço. E ela saiu do Pará, foi para o Rio de Janeiro fazer faculdade de medicina. Hoje ela mora em São Paulo, faz residência. E ela, por ter saído super jovem de casa, ela vivenciou aquilo que aqui nos Estados Unidos é regra, quase que regra geral, né? Quando um filho entra na faculdade, com 17, 18 anos, vai embora. No Brasil isso não é tão comum. Então é um olhar daquilo que os jovens, vamos dizer, aqui nos Estados Unidos vivenciam, mas no Brasil. Deixa eu ver aqui, cadê a Isa? Eu vou chamar a Isa. Deixa eu ver se você já está por aqui. A Isa está aqui. Vou colocar lá na live. Olá, cadê? Isa, você está aqui? Está entrando. Olá, querida! Olá, boa Boa noite. noite. Deixa eu arrumar aqui minha câmera para ficar um pouquinho mais. Aê! Foi agora. Tudo bem? Tá, tudo bem, tá ótimo o áudio ou tá baixo? Para mim tá ótimo. Ótimo. Pessoal, faz um joinha se tiver o áudio estiver bom, só pra gente saber que vocês estão ouvindo bem. Vamos ver se alguém responde. Coloca um okzinho assim, só pra dizer que tá todo mundo ouvindo bem. Você tava me ouvindo, Isa? Tá Então ótimo, pronto. aqui tá ótimo. Então, se você tava me ouvindo, então tá tudo ótimo. E aí, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu acho É que um prazer estar aqui com vai ser uma você. conversa diferente do Sim, que, com certeza. das conversas que eu venho fazendo porque eu sempre trouxe mães ou que já vivenciaram ou que estão prestes a viver esse momento de saída de filho de casa. E é a primeira vez que eu trago o olhar de um filho e que eu acho que é tão importante, né? Sim, com certeza. Nós todas mães fomos filhas, né, que saímos de casa em algum momento, mas a gente meio que esquece daquela nossa, do que, aliás, na verdade, nosso sentimento em uma outra época, uma outra geração, a vida era diferente, né? Então é muito legal trazer o olhar do jovem de hoje, no mundo de hoje, com a educação de hoje, com a geração de hoje, o que a gente vivencia, e por isso que estou bem feliz de ter você aqui. Eu acho que vai ser ótimo, exatamente. Acho que é muito importante ter essa visão, assim, né? Tanto dessa nova geração, quanto do olhar do filho que saiu de casa, É. né? E assim, eu saí de casa, vai fazer 11 anos esse ano. Então, acho que eu já tenho um bom tempo, 11! 11 anos. Mas então vamos lá. Então vamos começar contando a sua história, Eu porque até fiz aqui um roteiro, porque é uma história longa, então, para não me ah, perder, não esquecer de nenhum detalhe e importante. deixa eu te contar uma
coisa, tem um monte de pergunta para você no final da live. Ai, não Eu acredito. fiz aquela caixinha de perguntas, vai ter, tá assim de Tá perguntinha para você lotado. depois, tá? Então vamos lá, Ótimo, então então. conta. Tá, então, eu nasci em uma cidade que hoje em dia tem muitas faculdades, mas na época que eu nasci era no interior do Pará, então não tinha muitas faculdades, assim. Então eu já cresci sabendo que eu iria sair de casa. Então, assim, eu acho que para mim, e principalmente para os meus pais, talvez esse processo tenha sido um pouco mais fácil, justamente porque eu já sabia que isso ia acontecer. Então, assim, eu via minhas amigas saindo de casa, então eu sabia que eu ia crescendo sabendo que esse momento estava chegando. Então, eu acho que isso facilitou bastante. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu saí de casa. A minha primeira mudança foi para Belém, que eu fui fazer o ensino médio. Só que nessa mudança, eu fui morar com os meus avós. Então, eu ainda tinha um apoio familiar muito grande. Eu estava no mesmo estado, então eu estava muito perto de casa. Então, todo mês minha mãe ia me visitar, então isso facilitou muito a minha adaptação. E uma coisa importante foi que antes dessa mudança, eu me mudei em 2013, início de 2013. Eu fiz um intercâmbio de 4 semanas com a minha melhor amiga. A gente foi para Miami, ficamos lá 4 semanas. Então, foi assim, eram umas férias que eu estava me divertindo, eu estava passeando, mas ao mesmo tempo eu já estava começando a ter essa ruptura com a minha casa. E aí, quando eu voltei desse intercâmbio de 4 semanas, eu voltei direto para Belém e já me mudei. Quantos anos Então, você tinha no eu tinha intercâmbio? 14, 14. 14 Ah, anos. sim. Aí logo na sequência Aí você já logo na mudou. sequência eu já mudei e fui morar com a minha avó. Então, eu fui morar com os meus avós e isso facilitou muito esse início de mudança, assim, porque eu ainda tinha esse apoio familiar muito grande. Você ainda tem aquela comidinha em casa, ainda tem suas roupas sempre limpas, tudo arrumado. Ainda mais Então, assim, vovó, né? Que eu acho que mais acabam vovó, mimando até mais do que pai e mãe, exatamente. eu acho. Cuida mais do que pai e mãe. Então, isso facilitou bastante, assim. E eu fiquei 3 anos morando com a minha avó, com os meus avós. Meu avô faleceu, então foi muito bom porque eu tive essa experiência de poder ainda conviver com ele mais intimamente, assim, que como a gente morava em cidades separadas, eu não tinha tido até então. E aí eu fiquei 3 anos morando. Quando foi no meio dessa primeira mudança, em 2014, eu fiz outro intercâmbio para a Inglaterra, de 5 semanas. E eu já estava morando longe de casa, ainda morava com meus avós, então eu já tinha tido a primeira experiência daquele intercâmbio em Miami, aí eu fiz esse outro intercâmbio com a minha mesma melhor amiga. Então foi muito legal, assim, eu evolui muito, conheci outras pessoas de realidades diferentes, outras culturas. Olha, minha mãe já está comentando. Então foi muito especial. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a prestar vestibular. E na época eu queria medicina. E eu decidi fazer medicina porque eu queria fazer oncologia. Então, eu já sabia que eu queria fazer oncologia. Eu falei, vou fazer medicina porque eu preciso fazer medicina para fazer oncologia. E eu Por alguma razão específica, Isa? que eu Você já decidi. sabia que queria fazer oncologia? Desde tão Então, novinha? quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a gente fez um trabalho voluntário na minha escola que eu estudava, que a gente foi visitar a casa Ronald McDonald. E assim, para as pessoas que não conhecem, essa casa Ronald McDonald é um instituto que ele cuida de crianças que têm câncer, as crianças ficam abrigadas nesse instituto. Então, normalmente são crianças do interior que vão para a cidade, na época o instituto era em Belém, e elas ficam lá durante o tempo que elas estão fazendo o tratamento, para não ter que voltar para a cidade, não ficar tão cansativo. E esse instituto, ele tem, se eu não me engano, aqui em São Paulo, no Rio, e tem em Belém, que lá tem o Loyola, que é um hospital de câncer muito grande. E aí, quando a gente foi nessa escola, eu lembro que antes de ir, eu falei, nossa, eu vou me preparar porque vai ser super pesado, assim, com certeza vão ser crianças super vulneráveis, eu vou ficar muito mal quando eu sair de lá, então eu fui com essa mentalidade super preparada. E quando eu cheguei lá, Cris, foi completamente o oposto do que eu tinha imaginado, assim. Eram crianças tão felizes, tão alegres, que valorizavam tanto aquele momento, sabe? Que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, eu acho que eu vi um lado da oncologia que é um lado muito gratificante, que poucas pessoas veem. E eu acho que isso muda muito a vida da pessoa que está passando por isso. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer isso.
Aí eu falei, eu vou fazer medicina então. Meus pais eram médicos, então eu já conhecia, cresci muito inserida nessa realidade. E na época, no terceiro ano, eu comecei a prestar a prova de vestibular. E eu prestei em alguns lugares e eu passei. O primeiro lugar que eu passei foi em Manaus. E era muito mais perto da minha casa, né? Então eu mudei tudo. Assim, eu já estava certo que ia para lá. Minha melhor amiga tinha passado lá também. E minhas coisas já estavam lá, já tinha decidido apartamento, minha mudança já estava para lá. E quando foi assim, início de dezembro, isso eu iria mudar em janeiro, já saiu o resultado de Volta Redonda. E foi muito engraçado porque a prova de Volta Redonda, eu não fui fazer prova em Volta Redonda. Eu vim para São Paulo fazer uma prova em São Paulo e minha mãe ficou na porta da prova me esperando. E aí, nesse meio tempo que ela ficou me esperando fazer a prova, ela escutou duas mães conversando sobre Volta Redonda, que na época as inscrições eram pelo Enem. Então ela falou: eu vou escrever a Isa, é pelo Enem, ela vai fazer o Enem, vou jogar a nota dela pra lá. E aí, quando eu saí dessa prova aqui em São Paulo, ela falou: filha, escrevi você em Volta Redonda, mas assim, não conhecia ninguém que morava em Volta Redonda, super passou. E então aí eu passei em Manaus, já ia para Manaus, estava tudo certo. Quando foi em dezembro, eu recebi uma mensagem falando que tinha saído o resultado de Volta Redonda. E na hora eu até assustei, falei assim, nossa, Volta Redonda, nem lembrava tanto assim, porque eu não tinha ido lá fazer prova. Eu joguei minha nota pelo Enem. E aí eu fui chamada e fiquei assim, nossa, e agora o que eu faço? E eu sempre soube que eu queria fazer onco aqui em São Paulo, porque é muito melhor residência de oncologia aqui em São Paulo. Porque onco é algo muito tecnológico, que evolui a cada dia. Então, assim, você precisa estar em um lugar que você consegue se atualizar mais fácil. Uhum. E eu falei, e aí minha mãe ficou, e aí, filha, o que que você quer? E foi muito importante isso pra mim, porque ela deixou que a decisão fosse completamente minha. Assim, em nenhum momento ela me persuadiu a ir pra lá porque seria mais próximo. Então ela deixou totalmente ao meu critério. Olha que E aí legal. eu falei, eu vou pra Volta Redonda. E aí no dia seguinte a gente comprou passagem e fui fazer a matrícula. Foi exatamente assim. E aí foi uma confusão de muda tudo, leva tudo de volta pra lá, e enfim, mas no final deu tudo certo. E aí eu fui pra Volta Redonda e isso quando foi início de 2016, eu tinha 17 anos. E aí eu acho que foi a maior mudança de fato, porque eu fui para um lugar que eu não conhecia absolutamente ninguém e eu fui morar sozinha com 17 anos. Então foi assim onde de fato eu sinto que eu me mudei, que eu saí de casa, né? E aí Sim. que a gente começa a construir a nossa nova casa em outro lugar. E é uma sensação muito engraçada, porque eu lembro que no início você meio que se sente um pouco sem casa, assim. Porque você tá em um lugar que não é sua casa, que não é um lugar que você cresceu, mas ao mesmo tempo é aquele lugar que você já se habitua, que você tem seus amigos, então você já tá mais conhece aquele lugar como sua casa. Mas ao mesmo tempo, quando você volta para casa dos seus pais, já não é mais a sua casa, assim, as coisas, os móveis mudam de lugar, o seu quarto depois, o seu guarda-roupa não tem mais suas coisas, sua mãe coloca as outras roupas dela, então meio que você fica perdido assim, sabe, no início, é exatamente isso que acontece. Então, eu fui para lá e foi uma experiência maravilhosa, porque eu de fato vivi muito intensamente a minha faculdade, assim. Os meus amigos de faculdade viraram assim irmãos para minha vida, que épocas assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente não tinha o pai ou a mãe em alguns momentos, a gente sempre fazia um almoço na casa de alguém, então assim, a gente virou muito próximo mesmo. Então acho que se eu morasse com os meus pais, eu não teria tido essa proximidade tão grande com os meus amigos. E foi muito bom porque lá era uma cidade muito universitária. Então, a maioria dos meus amigos, os mais próximos, não eram de lá. A minha melhor amiga era de Minas, outro era de Fortaleza, outro era de Goiânia. Então, a gente virou de verdade uma família, assim. Então, Sim. foram 6 anos de faculdade, né? E quando foi no último ano de faculdade, eu vim para São Paulo prestar a prova de residência. Na verdade, eu vim para São Paulo, morei em São Paulo durante um ano e fiquei estudando para a prova de residência. E foi uma experiência diferente também, assim, eu acho, porque foi um ano de muitos desafios na minha vida, principalmente emocional, porque eu tinha uma cobrança muito grande
principalmente minha, porque meus pais não me cobravam, pelo contrário, assim, eu já tinha me formado, mas ao mesmo tempo que eu tinha, já era médica, para eu ser oncologista, que era o que eu sempre quis, eu precisava passar pela prova de clínica médica, que é a residência que eu faço agora. Sim. Então, foi um ano, assim, muito difícil, de muita ansiedade, algo que eu nunca tive na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, mas eu acho que meus pais sempre me apoiaram muito. E isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Porque por mais que nós estivéssemos longe, muito longe, né? Que, assim, agora São Paulo para o Pará são muitos quilômetros de distância. Mas eu sempre tive a plena convicção que se caso acontecesse alguma coisa, caso eu precisasse, eles estariam perto de mim no dia seguinte, na hora seguinte. Então, acho que isso sempre me deu muita força, assim. Eu lembro que teve uma época até que eu nunca, por exemplo, fui de chorar, de pedir para minha mãe para voltar para casa. E ela até me falava assim, filha, você nunca me ligou pedindo para voltar, você nunca chorou pedindo para voltar. E uma época eu até falei com minha psicóloga isso, falei, nossa, será que é estranho, tipo, eu não chorar pedindo para voltar para casa? Será que tem algum problema? E ela falou assim, não, Isa, na verdade, seus pais sempre te deram tanto apoio que você sempre teve a certeza que você podia contar com eles independente de onde você estivesse. Então eu acho que é exatamente isso, assim. Exatamente. Eu sempre senti eles muito perto de mim, assim, os Você dois. Então, sabe que tem uma frase, me lembrei agora se contando isso, tem uma frase do Jung. O Jung, para quem não conhece, né? Ele veio depois de Freud, né? Freud, o pai da psicanálise, Jung é o pai da psicologia analítica, e ele tem uma frase que ele fala que a maior tragédia da família é a vida não vivida dos pais. E o que representa essa frase? Que os pais que é uma coisa até natural de acontecer, mas é muito comum os pais, de forma inconsciente, projetarem nos seus filhos o que eles não viveram, querendo que os filhos vivam o que eles não e viveram. realizem E os seus realizem sonhos, né? seus sonhos. E pelo que você está me contando, até pela forma como foi conduzida a tua história, isso foi algo que eu acho que a tua mãe sempre te estimulou realmente a você fazer aquilo que para você era o Faz melhor, sentido. né? Exatamente. E isso No meu é muito convite de libertador, formatura, porque a mãe que faz isso, ela liberta o filho das suas expectativas como mãe. E isso é sim, muito importante para o filho, sabe? com certeza. Então, eu imagino que tenha sido talvez a tua vida, né, o início dessa vida fora, longe de casa, teve esse facilitador, porque você teve uma mãe que teve esse olhar, né, que teve essa percepção de te estimular, de jogar e de fazer, filha, vai fazer o que você quer, né? Exato. E isso é muito É. importante. No meu convite de formatura da faculdade, eu até escrevi para os meus pais, eu escrevi exatamente isso. Eu falei assim, obrigada por apoiarem os meus sonhos, mesmo nos momentos em que eles divergiram tanto dos seus sonhos para mim. Olha, Então, eu acho que não, é muito isso, é né? demais Você não isso. espelhar o seu sonho, mas você aprender a viver o sonho do seu filho junto com ele. Isso. Isso, é exatamente isso. Aprender a viver o sonho do seu filho junto com ele, sendo ali o porto seguro, né? E estimulando que ele vá realizar aquilo que ele veio aqui realizar, que ele seja quem ele quer ser, que ele cumpra a missão que ele tem. Porque cada um de nós tem uma missão aqui, né? E não é, ou, às vezes, aquilo que a gente, como mãe ou como pai, acha que é o melhor para o filho, muitas vezes não é. O filho, só a gente sabe o que é melhor pra gente, né? Sim. Então, muito legal. Bem bacana. E E aí foi até agora isso, né? Eu tô aqui em São Paulo, acho que eu vou ficar aqui por um longo tempo ainda. são quantos E anos de residência? eu tô no primeiro de clínica médica, são 2 e são 3 de oncologia. Ah, então ainda tem um caminho longo aí. Sim, É, é bastante. a medicina realmente são muitos anos de preparação, né? Muitos anos de estudo. Eu vi que Muito. aqui alguém perguntou, deixa eu voltar um pouquinho, porque entrou bastante gente, muitas mensagens lindas de amor. Olha, tem muita coisa linda aqui, ó. E teve uma pessoa que colocou um tempo atrás, logo no comecinho, se ainda dava para fazer perguntas.
E dá para fazer perguntas sim, tá? Eu tô com uma lista enorme de perguntas aqui que fizeram e vai ser muito legal a gente fazer essa troca. E quem Ah, eu tiver tô curiosa. ainda alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? Olha, tem muita mensagem linda aqui. Deixa eu tô voltando, vendo se eu acho que tinha até, não sei se teve uma pergunta aqui. Olha, tem Isa, você é maravilhosa demais. Que linda, Isa. Minha saudade diária. Amo. Muitos corações. Muito, muito, muito legal. Mas bom, então quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá? Isa, eu acho que é interessante a gente começar com essas perguntas, porque são muitas realmente. E conforme a gente vai, eu vou trazendo as perguntas, você vai contando um pouquinho mais dos detalhes dessa sua história, que foi resumida, porque eu tenho certeza que É muito esse longa. é muita coisa que você deve ter vivido, né? Então vamos começar. Uma pergunta que fizeram. Gostaria de saber como lidar com a vida financeira morando só. Então, Isso foi um essa pergunta. desafio? Oi? Isso foi um desafio para você? Um pouco, assim, logo que eu saí de casa, eu não tinha muito essa preocupação, porque, assim, eu vivia com os meus avós, meus pais ainda me ajudavam 100%, assim. Depois que eu me formei, que eu tive mais, de fato, essa preocupação, de, assim, de ter que ter uma responsabilidade, de tanto que muito da minha pressão de querer passar na residência, porque eu sabia que eu precisava passar logo para eu conseguir me formar logo e conseguir começar a trabalhar logo, assim, com o que eu queria. Então, é uma pressão muito grande, assim. Mas eu acho que você tem que se organizar. Acho que a organização é o principal, assim. E você não pode pensar que você vai gastar todo o dinheiro que você tem. Você tem que pensar que sempre que você vai ganhar menos do que você espera que você ganhe, e você tem que, antes de você pagar suas contas, você tem que sempre investir uma parte do seu dinheiro, pagar as suas contas e o que sobrar você gasta com coisas supérfluas, coisas extras. Mas acho que o principal ponto é a organização em Uhum. tudo, assim. Isso facilita muito, muito mais. E ter esse olhar que você comentou aí de já pensar em investir alguma coisa se sobrar, né? Se for Exato, e possível. assim, não é, eu não ganho muito, eu não vou investir assim. Você pode investir coisas pequenas, às vezes, juro, assim, já teve meses que eu investi muito pouco mesmo, assim, mas só de você ter a sensação de que você tá poupando algo, sabe? Isso é uma coisa que até o Rafael que me ensinou, porque eu não tinha muito essa mentalidade, tá? Uhum. Então ele, Rafael, meu espero que ele fique sobrinho, orgulhoso. gente. Só para quem chegou depois, o Rafa é meu sobrinho, a Isa é a namorada dele. É, E, e ele que te ensinou. é. Eu É, demorei um pouco, assim, foi um ano falando ele na minha cabeça, mas eu acho que a principal dica é a organização mesmo. sim, é isso aí, eu concordo. Você mudou e já ficou sozinha ou sua mãe ficou um tempo com você? Não, eu mudei fiquei com os meus avós, né? É. E aí, quando eu mudei para Volta Redonda, que foi quando eu iria morar sozinha de fato, a minha mãe ficou 15 dias lá comigo, Ah, até sim. ela. E ela me Mal, falou né? que, É que eu acho que isso faz parte num processo de mudança, ainda sim, mais uma mudança tão longe para uma cidade nova, tudo novo. A mãe fica ali um tempinho para dar aquele apoio, ajudar a estruturar e tal, para depois ir, né? Voltar ela para me casa. falou que foi o voo inteiro chorando, mas ela ficou 15 dias só, voltou chorando. E como foi essa? Como é que você, quando você ouviu isso, o que que você Ela me falou sentiu? isso agora. Porque foi. Porque eu fui conversar com ela sobre a live e pedir dicas para eu falar para os pais. E aí, inclusive, uma dica que ela me falou, porque logo que eu mudei para Belém, que foi quando eu saí de casa de fato, ela disse que ela, no início, ela ia pro meu quarto e dormia lá e chorava muito. Ficava Olha, chorando. E ah, aí, uma coisa, minha avó falou para ela não fazer isso. Assim, falou assim que isso só iria ficar prolongando um sofrimento. Que ela tinha que pensar que eu tava bem, que eu tava vivendo um sonho e que se ela quisesse, ela podia pegar um avião e me ver. Não é que eu tinha morrido, que algo ruim tivesse acontecido. Pelo contrário, ela tinha que agradecer que eu tava bem, que eu tava feliz e para você não ficar alimentando esse sofrimento. Acho que uma dica importante é você sempre tentar olhar para o lado positivo, sim. sabe?
E Você você sabe não que pensar tanto isso, nesse sofrimento. exatamente, esse é o olhar, né? E você vê como os nossos avós, né, os mais antigos são tão sábios, né? E uma coisa que é muito, muito importante dentro disso que você falou, é a nossa comunicação dentro do nosso sistema familiar, ela não é pelas palavras que a gente coloca, é pelo que a gente sente. Essa é a nossa comunicação. Então, tudo que a mãe sente, o filho acaba sentindo. E por isso é tão importante a gente, como mãe, se preparar para esse momento mesmo. Para a gente estar bem, a gente estar segura e jogar o filho para o mundo e passar. E aí eu tenho certeza que o que a sua avó falou para ela deve ter ali naquele momento, opa, né? Uhum. Vamos mudar. É, E exatamente. e isso deve ter te fortalecido, porque quando a gente fica segura, a gente fortalece o filho. Enquanto a gente está em sofrimento, a gente acaba sem querer enfraquecendo, é o movimento contrário. Então, que legal que a sua avó falou e deu esse aconchego na sua Sim, mãe é, e, e ela conseguiu ter esse outro olhar, né? exatamente. Olha, entrou uma pergunta aqui. E como foi voltar para casa? Uma pergunta da Jéssica. Como foi voltar para casa na pandemia e passar 3 meses na casa dos pais de novo? Eu gostei muito dessa pergunta, porque a gente não tinha falado sobre isso, né? Mas foi uma experiência muito boa, principalmente porque quando eu saí de casa, o meu irmão tinha 10 anos. Então, assim, eu saí de casa uma época que você ainda briga muito com o irmão, assim, que ele não é seu amigo, tinha Aham. 14, ele tinha 10 anos. Então, assim, era um pentelho, assim, que me perturbava. Exatamente isso. E aí, quando eu voltei para casa, que a gente voltou a viver 3 meses juntos, isolados, que a gente estava na pandemia, a gente virou muito próximo. Então foi muito legal porque eu tive essa oportunidade, foi assim um presente, tanto poder conviver com os meus pais e principalmente com meu irmão, porque eu não tinha tido essa oportunidade. Então eu lembro até que quando acabou a pandemia, que eu voltei para Volta Redonda, eu fiquei bem mal, assim, foi a primeira vez que eu tive um peso de assim, que eu falei, nossa, fiquei mal assim de estar voltando para lá, que eu não queria sair de casa, mas acho que é porque eu tive essa oportunidade de me aproximar com meu irmão e de viver uma amizade assim com ele. Então foi muito legal isso. Você você diria que foi mais desafiante quando você voltou depois da pandemia do que quando você foi Sim, pela primeira vez? muito mais, Olha, olha que muito mais. interessante. Até porque da primeira vez você tá empolgada, né? Então você vai, então é muito legal, assim, você tá super animada. E aí, na época da pandemia, eu já tava no quarto ano de faculdade. Aí você já não tá mais tão empolgada assim, você tá animada, mas já não é aquela mesma empolgação. Mas mesmo assim, eu super gostava, adorava morar lá, e assim, não sentia, não sofria de estar lá, sentia falta de casa. Mas quando eu tive de novo a sensação de morar em casa com meu irmão, e aí eu voltei depois da pandemia, foi uma época. Interrompeu. Foi? Interrompeu. Eu não ouvi o que você falou. Agora no final? Ah, para mim ficou, não sei se todo mundo ouviu, para mim ficou mudo. Estranho. Eu acho que é porque tentaram me ligar, que aí fica mudo. Ah, Mas foi nesse momento, assim, foi a primeira vez que eu senti, assim, que eu fiquei triste de voltar é. depois da pandemia. E eu acho que também tem um conteúdo que a pandemia mexeu com muita gente, né? E eu acho que isso tem aquela coisa do lado inconsciente coletivo também. Saiu muita gente, vamos dizer, dolorida da pandemia. Sim, eu acho que a Isso gente ficou também muito traz, ansioso a gente também, carrega um né? pouquinho disso também, desse conteúdo, né? Com certeza. Vamos lá, mais perguntas. Você ligava todos os dias para sua mãe ou para o seu pai? Não, nunca fomos de ligar todos os dias, mas eu sempre mandei mensagem todos os dias para minha mãe. É assim, bom dia a boa noite. A gente se fala todos os dias. Isso é uma dica que eu acho muito importante, que é uma dica que eu dou pro meu irmão, que eu falo para ele que é importante, é avisem os seus pais, porque assim, os pais são muito preocupados. E minha mãe, principalmente, ela é muito preocupada. Então eu sempre fui, ai, e assim, minha mãe nunca me impediu de fazer nada, contanto que eu deixasse claro, assim, onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Então, isso, às vezes, a gente.
deixa de fazer por preguiça, assim, e é algo que faz muita diferença. Pelo menos os meus pais sempre fizeram diferença. De falar, ai, mãe, já tô em casa. Mesmo que eu chegue 3 horas da manhã, eu falo, mãe, já estou em casa. Porque no dia seguinte ela vê a mensagem, fica tranquila. Então, isso é uma dica muito boa, assim, que eu acho, que acalma muito o coração dos Eu, pais, assim, se comunique eu, com eles, exato, eu sabe? concordo plenamente. Eu, como mãe, também. A Carol sempre faz isso e faz toda a diferença. A gente fica muito mais tranquila, né? É. Isso é muito bom, realmente. Vamos lá. O que você fazia quando sentia solidão? Então, eu sempre fui uma pessoa. Eu acho que existe uma diferença entre solidão e solitude, assim, né? Eu acho que eu nunca senti solidão de falar, ai, de sofrer por estar só. Eu sempre gostei muito da minha própria companhia, de ficar sozinha. Sempre gostei, ai, de ir num café sozinha à tarde, estudar, ir num café, ir numa livraria. Sempre gostei muito disso. Mas acho que nos momentos que isso me fazia mal, ficar só, eu sempre buscava ficar com uma amiga, assim, sabe? Eu tinha muitas amigas em Volta Redonda, então, assim, no mesmo, minhas melhores amigas moravam no mesmo prédio, então era literalmente só descer um andar que a gente estava lá. Mas acho que mesmo quando você não tem isso, liga para alguém, conversa por FaceTime com alguém. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar e falar, ai, não tô me sentindo bem, a gente expressar os nossos sentimentos, assim. Porque senão as pessoas não vão saber que você não tá bem. Então fica muito mais difícil a gente querer que todo mundo adivinhe que você tá mal, que você tá se sentindo só. Então, assim, fala para as pessoas que se importam com você. Assim, ai, vamos tomar um café amanhã, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A melhor forma da gente resolver alguma questão que nos incomoda é exatamente compartilhando aquilo. Porque o outro não tem bola de cristal. Então ele não sabe que, de repente, você está precisando de um apoio, né? E não tem nada de mais pedir ajuda. Tem pessoas que ficam envergonhadas ou não querem ou se sentem constrangidos, não tem nada de mais nisso, né? Muito pelo Sim, contrário, muito pelo contrário. É fundamental a gente pedir ajuda quando precisa, né? Porque ajuda vem. com Então, certeza. é isso aí, é bem por aí. O que, vamos lá, o que sua mãe te disse que te deu coragem e força para sair de casa e estudar tranquila? Eu acho que não foi assim uma frase, uma palavra, mas eu acho que sempre foi em minha certeza que se tudo desse errado, eu teria um lugar para onde ir e que tudo bem, tudo dá errado, assim. E isso que eu acho muito legal quando a gente toma as nossas próprias decisões, é essa certeza que se tudo der errado, foi uma decisão minha. Então, assim, você vai crescer, você vai evoluir com isso, e você não vai ficar, ai, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse... Porque eu acho você ficar remoendo esse pensamento, a pior coisa, porque você nunca vai saber como sua vida seria uma realidade alternativa. Então, a partir do momento que você toma uma escolha, siga em frente com ele, não olhe para trás, assim, sabe? Então, eu acho que sempre foi esse apoio dos meus pais e essa certeza intrínseca que tudo bem não dar certo da primeira vez, ou tudo bem se continuar não dando certo, ou tudo bem eu quiser mudar de caminho, sabe? Então Uhum. acho que isso foi algo que sempre me fortaleceu. É o porto seguro, né? Que é o nosso papel como pai e mãe, estarmos ali para os nossos filhos, ao mesmo tempo voem, né? Estimulando para que saiam, e vamos dizer assim, essa mensagem de que errar é humano. Todo mundo Sim. erra, faz parte, e principalmente se a gente não experimentar, Você como é que a gente vai nunca vai ser. saber? Tem que viver, né? Exatamente. É o confiar no processo, né? Exatamente, traduzindo, isso que você falou é a confiança, confiar na vida, deixar eu ir, se jogar e viver, né? É bem isso. Eu vi que entrou uma outra pergunta aqui, antes de eu voltar para essas daqui, deixa eu ver aqui. Uma pergunta da Sandra. Claro que sua mãe deve se preocupar com você, mas e você? Também se preocupa com seus pais sentindo sua falta? Qual a sua preocupação com eles? Ah, eu sou preocupada também, assim. Então, como eu falo com minha mãe sempre, se um dia eu mando bom dia, ela não me responde, eu já fico muito preocupada, É assim. Eu mando mesmo? Ó, eu fico preocupada. Mas é porque eu sou muito neurada. Assim, ai, será que aconteceu alguma coisa? Eu já fico muito preocupada. Ou se eu mando uma mensagem e não chega, aí eu falo, ai, por que não chegou a mensagem? Assim, eu já fico super preocupada. Mas
eu acho que é mais nisso, assim, justamente porque como eu sempre converso, quando, assim, eu fico um tempo sem falar, eu já penso, fico preocupada. Mas eu não sou, assim, acho que é mais nesse tipo a minha preocupação, mas no geral, assim, não é nada que me atrapalhe. É, e isso é importante, né? Porque quando chega numa coisa que realmente atrapalha a vida, não é legal. Você tá dentro É, aí da preocupação ali normal, não tem problema, é amor, né? É amor. exatamente. Olha, tem um comentário aqui. é, Também sou assim com meus pais. Eles costumam dizer que mesmo eu do outro lado do mundo, eles não se preocupam porque eu nem dou essa chance. Porque deve ter sido aquela hora que você falou que sempre manda mensagem, que se comunica, Aham. né? Que tá junto. É da Faz muita Carla. diferença. É, faz muita diferença. Olha só, vamos lá. Você pensa em morar próximo da sua família de novo? Então, eu queria que eles viessem pra cá e ficassem comigo, assim, queria que ficasse todo mundo juntinho, assim. Mas e é engraçado isso. Isso é uma coisa que a minha mãe até me falou essa semana, quando eu conversei com ela sobre a live. Ela falou que logo que eu mudei para Belém da primeira vez, que ela sofreu muito nesse início, né? Que foi na época que ela ia no meu quarto chorar. Ela falou pro meu pai: Ai, amor, a gente tem que ir pra lá, a gente não pode ficar longe. E assim, ela falou: Filha, imagina se eu tivesse ido 3 anos depois você mudou pro Rio, 6 anos depois você mudou para São Paulo. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar tentando encaixar a nossa vida na vida das outras pessoas, assim, Uhum. sabe? Porque eu posso ir pra lá e depois se meus pais podem querer mudar de lugar. Aí você vai mudar toda a sua vida pra ir e assim, sabe? A gente não tem Não. controle. Então, eu acho que se acontecesse uma oportunidade de viver junto com os meus pais, seria maravilhoso, assim. Mas eu não sei, de fato, assim, não sei dizer. Eu tenho, na verdade, eu tenho muito medo de planejar a longo prazo, assim, porque eu nunca imaginei que eu iria morar em Volta Redonda na minha vida, assim, nunca tinha ouvido falar e vivi 6 anos lá, então acho que é muito difícil a gente fazer planos Sim. assim. E isso que você falou né, dos pais irem atrás e a decisão né, que a sua mãe tomou de ficar, o seu pai também, ela é extremamente importante para nós, pais e mães, fazermos essa reflexão. Que os filhos, eles vão seguir os seus caminhos e quando chega esse momento, a gente chega a nossa vez, o nosso momento de nos reinventarmos, Sim, com de vermos certeza. outras coisas, de criarmos novos planos, novos projetos, né? De usar a nossa energia de mãe, de pai, para criar algo novo, para fazer um trabalho voluntário, um bem a alguém, sei lá, qualquer coisa, mas não devemos seguir os filhos, né? Devemos deixá-los ir. Claro que é óbvio que se de repente no teu momento de vida é uma coisa interessante você se mudar para a mesma cidade, coincide, porque ali também tem uma coisa que você possa fazer, ok, não tem problema nenhum. O que não pode é viver em função dos filhos, né? Exatamente, com É isso, certeza. isso Até devia porque ser você tem muito. que estar bem para os seus filhos estarem bem, né? Que é o que a gente falou. Exato. Então não adianta nada você ir atrás dos seus filhos, ir para uma cidade que você não tenha propósito nenhum e ficar lá triste só para estar a todo custo do lado dos seus filhos, sendo que eles podem, daqui a 2 anos, ir para outra cidade de novo. Então, é Exato. exatamente Exatamente. isso. É bem por aí. Você teria feito alguma coisa diferente? O que e por quê? Ai, Cris, acho que não. Acho que não teria. Assim, óbvio que, assim, tem coisas que foram momentos difíceis, momentos ruins, mas eu acho que é muito aquilo de. Mesmo as coisas ruins me fizeram chegar aqui, sabe? Então, acho que na nossa vida, principalmente os momentos ruins, quando tudo dá errado, é que a gente mais aprende, né? Então, acho que tudo no final tem um propósito. Então, acho que não tem nada assim que eu me arrependa, que eu teria feito diferente. E quando algo dá errado, é um aprendizado tão grande, né? Que se tivesse dado certo, a Certo, gente não exatamente. teria tido aquele É, aprendizado necessário e importante para a nossa vida, para o nosso futuro. Então, é bem isso. A vida ela é tão perfeita que mesmo nos momentos difíceis, aliás, principalmente nos momentos difíceis, que a gente mais cresce, né? sim. É exatamente isso.
Deixa eu ver aqui, qual foi o momento mais difícil que você fez para se sentir melhor? O momento mais difícil, eu acho que foi ano passado. Assim, eu acho que também tem um viés grande, porque foi, acho que, recente. Então, a gente tem uma tendência na nossa vida de esquecer das coisas ruins, né, quando elas passam. Então, acho que como tá recente, isso é algo que eu ainda me lembro, mas acho que o momento de maior dificuldade, assim, foi ano passado, justamente por essa pressão que eu tinha em mim de que eu precisava passar em uma prova que era muito concorrida e eu tinha muita sensação que se eu não passasse nessa prova, nada do que eu planejava para minha vida, tudo como se tudo dependesse dessa prova, assim, eu colocava um peso anormal em cima de uma prova. E eu acho que o que me ajudou foi muito terapia, em primeiro lugar. Eu Hum. acho que é fundamental para qualquer pessoa. Em qualquer momento da vida, a gente tem uma tendência de entrar na terapia quando acontece alguma coisa ruim, quando a gente não tá bem, e a gente fica porque a gente vai se redescobrindo, né, na terapia. Então, você entra por um motivo e continua porque você abre um leque de outros motivos. Mas eu acho que terapia é fundamental. Eu acho que você ter fé, você também acreditar que existe um propósito, que existe algo maior, isso sempre me ajudou muito. Acho que sempre trouxe muita paz para mim, porque eu sempre tive muito a sensação de que tudo ia dar certo no final. Então, por mais que eu estivesse sofrendo, por mais que não desse certo agora, ainda não era o final, porque no final ia dar certo. Então, acho que isso Uhum. sempre me ajudou muito. E o apoio da minha família também, meus amigos, o Rafa, a família do Rafa, que sempre foi uma família para mim, me deu muito apoio aqui em São Paulo. Então, acho que foi principalmente essas coisas, assim, que me ajudaram. É. É isso, e assim, eu percebo pela tua fala, você tem um pensamento positivo muito forte, isso é tão importante, aquela história de olhar o copo cheio, meio cheio, não meio Meio vazio, cheio, né? Meio né? vazio, é Isso é exatamente. muito legal e abre portas na nossa vida, porque os desafios se tornam mais leves. E é claro, é sofrido também, óbvio, né? Porque não é porque a pessoa é otimista que não vai sofrer, vai sofrer do mesmo jeito, mas ela consegue sair mais fácil Sim, com daquele certeza. momento O de dor, sofrimento né? dura menos, Dura né? Assim, você logo isso. vai. Isso é muito importante, é muito legal a gente passar esse tipo de olhar para os filhos, né? Eu como mãe falando, né? Isso é muito importante. Olha, teve um. Deixa eu ver aqui. Tem tanto comentário, gente, que eu não tô nem conseguindo acompanhar todos. Teve um super elogio para você. Essa guria maravilhosa, super madura. Ai, muito Ah, obrigada. olha, Isa, você fala muito sofrimento da tia Carmen, mas acho que o tio Jason te quer de volta em Altamira, hein? Ah, você acha que para seu pai, pro seu pai, foi mais fácil ou foi mais difícil? Ai, eu não sei. Eu não sei dizer de verdade, assim. Eu quero até que ele me diga depois se foi mais fácil ou mais difícil. Mas eu acho que o meu pai, ele fica, ai, você vai voltar, né? Ele sempre fala, ai, olha, minha filha vai voltar, vai vir trabalhar aqui. Ele sempre. Aí eu Como, não, eu nunca falo assim, nem não, só como sorriu, assim, que eu não. pronuncio o nome do seu pai? Porque eu acho que eu pronunciei de quem mora nos Estados Unidos, né? Como que eu pronuncio o nome Ah, e correto? pode falar Jason. A gente fala Então Jason, mas tá. pode falar Jason. Então, seu Jason, perdão, eu pronunciei seu nome errado. É de quem mora aqui, né? Aí, vamos lá, voltando. Tinha regras que sua mãe impôs para o seu viver longe de casa? Teve alguma coisa que a sua mãe. Interessante que pergunto muito da mãe, né? Mas também seu pai também. Sim. Alguma coisa que eles impuseram a você como sendo regra para você viver longe de casa? Precisa fazer Não. isso. Não, acho que sempre foi deixar claro onde eu estava, com quem eu estava. Assim, como eu saí muito, eu sempre fui muito tranquila também, assim, nunca dei muito trabalho, assim, então nunca teve nenhuma regra, acho que só avisar. Acho que essa era a regra, assim, avisar tudo que eu fosse fazer, com quem eu estava, acho que isso. Sim. Outra pergunta. É, como foi começar a namorar e estar longe de casa? Então,
Eu Foi comecei a o namorar com percurso de um jovem. eu comecei a namorar com 22 anos, né? Então, assim, eu já tava velha, assim, né, pro meu primeiro namorado. E minha mãe já ficava assim, nossa, quando você vai me apresentar o meu genro? Quando você vai me apresentar? Então, assim, não teve muito de tipo, ai, você não pode sair com seu namorado, você não pode fazer isso. É ruim porque, assim, o meu namorado não conviveu tanto com os meus pais quanto eu gostaria. Uhum. Mas eu acho que não teve grandes emoções, assim, nesse quesito. Foi tranquilo. Foi Na verdade, foi tranquilo. celebrado. Foi, Sua mãe ficou muito contente. celebrado. Foi muito celebrada. Tá bom. O que sua mãe representa para você, sendo que desde os 17 anos você está longe dela? Ah, e minha mãe eu admiro muito, assim, minha maior inspiração, minha mãe e meu pai. Eu acho que eu, de fato, só vou entender o quão difícil foi quando eu for mãe, porque todo mundo fala isso, né? Você só entende sua mãe quando você vira É mãe. E eu verdade. acredito que seja muito isso, mas assim, eu não tenho a mínima noção do quão difícil foi, mas eu imagino o quão ela sofreu, assim. Então, eu admiro ela muito por isso e eu agradeço muito também por ela, apesar de toda essa dificuldade, desse sofrimento, ela nunca ter deixado de me apoiar e ter deixado eu voar, assim, sabe? Mesmo sendo difícil para ela. Então, acho que é mais ou menos isso. E esse é o maior, é, é o Prova maior de amor, né? movimento, maior prova de amor de um pai e de uma mãe. É deixar os filhos voarem. É permitir que eles voem para longe, voem alto, sejam felizes, realizem suas vidas, suas missões de vida. Né? É a maior prova de amor. É exatamente isso. Vamos lá. O que você daria de mensagem para os jovens que estão saindo de casa? Tipo, jovens, façam isso. O que você acha que seria importante, que dentro da tua experiência, da tua vivência, valeu a pena, te ajudou e que você recomenda? Eu acho, assim, em primeiro lugar, aproveitem, porque normalmente a gente sai de casa quando a gente vai tá na faculdade, né? Vai, no meu caso, no ensino médio. Então é uma fase maravilhosa, acho que uma das melhores fases da nossa vida, assim, de descobertas, de amizade, de novas experiências. Então, assim, vivam intensamente essa fase, porque passa muito rápido mesmo, assim. É bizarro, assim, eu entrei na faculdade. E eu falava, nossa, 6 anos, ok, que passa rápido, mas não vai passar tão rápido assim. E voou muito, muito rápido. E a segundo conselho que eu acho é se comuniquem, assim, sabe? Não deem motivos para os seus pais sofrerem ainda mais com a ausência de vocês. Então, compartilhem as experiências que vocês estão vivendo. Às vezes a gente fala assim, ah, é uma besteira, mas isso vai ser de muita importância para sua mãe, para o seu pai, ouvir como foi assim, o seu primeiro dia de aula, o amigo novo que você fez, a festa que você foi, o que você fez. Então, às vezes a gente subestima muito as coisas que a gente vive e o quanto isso pode ser importante para os nossos pais. Então, acho que essas seriam as duas dicas principais. É muito legal isso, porque inclusive é um processo, né? Então, assim que um filho sai de casa, é um processo de desapego mesmo. Então, essa coisa da comunicação, de falar, de informar, de não sei o quê, acalenta o coração e ajuda. E eu acho que isso é bem relevante. Depois, com o tempo, claro, cada família vai se organizando, cada família tem uma dinâmica, tem pessoas que não precisam falar todos os dias, e tá tudo certo, cada um tem o sua, né? Mas nesse comecinho, isso que você falou, de informar, eu acho que faz. Realmente, eu como mãe, que tem uma filha que já saiu de casa, Exatamente. Você né? tá Faz gostando dessa muita parte. diferença. Então, jovens, escutem. A Carol sempre fez isso também, isso acalenta o coração. E ao contrário, não façam isso para os Para os jovens, jovens. Para os não jovens. sumam, não desapareçam. Assim, eu lembro quando. É justamente o oposto do conselho que eu dei, né? Eu lembro, assim, teve um dia que eu não tinha aula à tarde, estava na faculdade. Eu dormi, apaguei. Minha mãe ficou desesperada, assim. Eu acordei com a minha vizinha batendo na porta, querendo saber se eu estava bem. Então, assim, foi um exagero, né? Obviamente. Mas, assim, não desapareçam, porque isso pode gerar um estresse tão grande. Então, acho que esse é o principal conselho. É, tá certo. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Olha, tem orgulho
admiração por toda a sua trajetória, prima. Tem um monte... Eu estou amando essa live, muito significativa. Isa, qual é a melhor parte de se descobrir capaz de morar sozinha? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a melhor, assim, então, são várias partes boas. Eu acho que você cria o seu cantinho, assim, né? Você cria as suas próprias manias que você não tem quando você tá em casa. E você vai amadurecendo, assim. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou muito bagunceira, muito, muito bagunceira. E assim, eu tenho tentado evoluir com relação a isso, assim, a gente tenta evoluir. Mas isso era algo que no início não me incomodava, assim, sabe? Minha bagunça. Hoje eu ainda continuo bagunceira, mas é algo que me incomoda. Então eu espero que eu, sabe, assim, você vai se descobrindo, assim, vendo seus gostos. E assim, às vezes quando você mora com seus pais, você meio que vive os gostos dele, as manias dos seus pais. Você, então, acho que quando você mora sozinho, você se redescobre, assim. Acho que isso é uma coisa muito legal. É uma das partes mais legais. E talvez isso que gere tanta estranheza quando você volta para casa depois de um tempo, porque você já não se encontra mais naquela realidade, assim, naquelas manias, no jeito que seus pais vivem, no que eles fazem no dia a dia. Então, acho que tem muito isso, você se redescobre e descobre o que é melhor para você, assim, o que você gosta. E é interessante isso que você falou, porque o filho se redescobre, né? E os pais também, depois que os filhos saem de casa, para os pais é uma descoberta, uma Sim, redescoberta de quem eles é, são. De quem eles são eles sem são. os filhos, Porque né? foram tanto sem os filhos, porque eles eram um casal, né? Vamos dizer assim, no início ali tinham o relacionamento deles, vieram os filhos, anos de convivência, que a vida mudou completamente com a presença de cada um com uma personalidade diferente, enfim. E quando os filhos saem de casa, é uma redescoberta para eles também. Sim, Né? é. Então é assim, é sempre esse movimento, são ciclos que se encerram, que se renovam, a gente sempre se redescobrindo. E esse que é o olhar gostoso e bacana para a gente ter para essa fase de vida, né? Que é extremamente importante para a gente conseguir olhar de uma forma mais leve. Olha, tem uma outra pergunta. Isa, você pensa em voltar depois da residência? Voltar para casa? Deve ser, né? Deve ser. Ah, e é muito aquilo, né? Eu não sei, eu não gosto de fazer planos assim. Ainda tem no mínimo 5 anos. Ainda tenho que fazer uma sub depois, então não sei o que vai ser, onde estarei. Eu tenho vontade de ir para fora, de fazer uma sub nos Estados Unidos, depois em alguma área de onco, então, de fato, eu não sei, assim. Uhum. Olha, aí tem um comentário. Como mãe, sei o quanto aquece o coração ter a minha lindinha em casa de novo. É verdade, eu como mãe também sei. É tão bom quando a gente tem os nossos lindinhos em casa de novo. Ah, e uma coisa boa de quando você sai de casa, que é quando você volta para visitar, assim, você é a visita mais especial. Então, a sua comida favorita todos os dias, cheio de presentes. Então, isso é uma parte muito boa de É quando sai de super casa. mimado, É, né? é, Faz muito. tudo que o filho quer e gosta. É bem isso. Olha, uma outra pergunta. Da Patrícia. Você ficou doente em algum momento? Você ligou pedindo ajuda? Você se sentiu frágil? É Eu bem acho que interessante. quando a gente fica doente é quando a gente sente mais falta de casa. Ainda mais que os meus pais são médicos, então assim, eu ficava doente, eu sempre falei, nunca fui médico, sempre fui tratada em casa com os meus pais. Então acho que é nesse momento que é importante você ter uma rede de apoio. Eu lembro uma época que eu fiquei doente em Volta Redonda e eu era muito próxima da minha personal, assim. Então ela foi na minha casa, cuidou de mim, levou remédio pra mim. Então assim, é muito importante, assim, nunca vai ser igual aos seus pais. Ninguém nunca vai substituir esse papel na sua vida. Não vai ter ninguém que vai ter o mesmo zelo, carinho, amor e preocupação com seus pais. Mas assim, são alternativas quando você não pode tê-los perto de você. Então eu acho que isso é difícil. Nesse momento a gente sente muita falta de casa, que são momentos de vulnerabilidade, né? Mas eu acho que o que me ajudou foi ter pessoas com quem contar nesses momentos, assim. Uhum. É, e pedir ajuda, né? É exatamente isso também, volta muito naquilo, né? De você É. falar que você precisa de ajuda, Uhum. assim. Exato. Olha, você vai ser uma grande médica e mãe. Tô lendo os comentários aqui. Vamos ver aqui, ó. Obrigada. Para as mães, a Márcia, para as mães, principalmente, fica a missão de se reencontrar, de descobrir como preencher o valor.
mas é uma fase super. É, exatamente, bem isso. Olha, tem mais perguntinha aqui. O que você diria para os pais que estão com os filhos saindo de casa nos moldes da pergunta acima? Ah, é porque era a mesma, era a continuidade da pergunta e eu Aham. interrompi. Ou seja, pais façam isso, pais não façam isso. Essa é a última pergunta que eu tenho aqui. Aqui, eu acho que acho que em primeiro lugar é confiar nos seus filhos, assim. Isso é muito importante, passar segurança para eles. E eu acho que a saída de casa o ideal seria que fosse um processo, assim, né? Tem até um podcast que eu adoro, que o nome é My New Life, que é um podcast de maternidade que eu adoro escutar. E tem um episódio que o nome acho que é Setting Our Kids Up for Success, que é com a Esther Yudisky, que ela tem 3 filhas e uma filha dela é CEO do YouTube, a outra é professora de pediatria da Universidade da Califórnia e a outra filha dela é CEO de uma empresa de teste genético, médico. E são 3 filhas super bem-sucedidas. E ela tem até um livro que é de como criar pessoas de sucesso. E nesse podcast ela fala que o principal é você dar independência para os seus filhos. Desde as pequenas coisas, assim. Então ela fala, você vai comprar material escolar com seus filhos, deixa os seus filhos escolherem o que eles querem. Você vai fazer uma viagem, deixa os seus filhos fazerem as malas deles, porque eles vão errar. Eles vão esquecer, sei lá, vão esquecer a cueca. E aí, quando ele esquecer, você vai falar, então, o que a gente faz agora que você esqueceu? A gente vai comprar, a gente vai buscar. Então, você vai ensinando com os próprios erros dele. E isso vai trazendo segurança, independência para eles terem coragem de fazerem, tomarem suas próprias decisões. Então, acho que no cenário ideal seria ser um processo de independência tanto para os pais quanto para os filhos, que aí quando eles saíssem de casa seria algo muito mais fácil. Mas eu até perguntei para minha mãe dicas para dar para os pais e ela me falou 3 dicas. Uma foi essa, né, que vai muito nesse podcast, que é criar o seu filho de forma independente. Cuidado com a superproteção, porque a gente quer cuidar tanto, né, que você acaba tornando os seus filhos pessoas frágeis, assim. E, infelizmente, os pais não vão estar sempre com os filhos. Então, assim, eles vão acabar aprendendo da pior forma, né, que vai ser o mundo. Então, acho que é você deixá-los mais fortes para enfrentarem o que está por vir. E em terceiro, confiar no seu filho. Eu acho que são Sabe essas 3 dicas. que o confiar no seu filho é uma das coisas mais importantes. Eu falo tanto, 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 tanto disso nos meus vídeos, porque quando a gente confia em um filho, a gente abençoa esse filho, a gente liberta esse filho, a gente fortalece esse filho para que ele seja ele, para que ele realize, para que ele faça as coisas. Isso tem um poder tão forte, mas assim, é tão fortalecedor que é uma das coisas mais importantes. A gente acreditar que nosso filho dá conta, acreditar que nosso filho é capaz e confiar, né? E soltar, deixar que ele vá, deixar que ele faça. E aprenda com seus próprios erros, porque a vida, ela é feita de frustrações muitas vezes. E é muito importante para a criança aprender com as suas, né, com os nãos da vida, com os erros, com as quedas. Se isso não acontecer, ela nunca vai ser um adulto preparado para viver. E vai sofrer terrivelmente quando se tornar um adulto e levar um primeiro não, né? Não vai ter nem estrutura emocional para viver. Então, eu concordo plenamente com todas essas dicas que você está dando, porque é exatamente assim também que eu penso. E o que não fazer O que para os não pais? fazer, Para eu os pais. acho, não ficar pegando muito no pé, assim, sabe? Eu acho que eu entendo que é muito difícil quando, por exemplo, seu filho já não dá. Porque eu sempre fui muito fácil, assim, eu sempre dei muita satisfação, assim, então, assim, nunca tive muita cobrança. Mas eu acho que às vezes não transparecer muita preocupação também, porque eu acho que quando você transparece que você não confia no seu filho, eu acho que ele perde um pouco também desse interesse, sabe? Porque quando se torna algo muito chato e que se torna uma obrigação, a gente não quer fazer. Uhum. Então, acho que é ensinar a importância de você falar para os seus pais onde você está e com quem você está, e não tornar isso uma obrigação para eles. Tipo, você é obrigado a me falar isso.
Porque quando a gente faz isso com os filhos, eles não querem fazer, sabe? Sim. Acham que É é não uma. ser controladora, né? Vamos dizer assim, É, uma exatamente. mãe ou um pai, né? Controlador. Exatamente. É, isso é muito importante. Ser super protetor, assim, né? Sim, Eu sim. acho que conversa, explica a importância de você querer saber, sabe? É muito ter, assim, kindness, sabe? De Uhum. você ter o seu jeitinho, assim, não ser incisivo, porque acho que isso só dificulta tudo. Ai, legal. Olha, aqui as perguntas terminaram. Eu não sei se eu passei batido por alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. É, cadê? Tem vários comentários, eu já nem sei mais do que era. Eu tô abalada. Você perdeu o time. Que era mais. Deixa eu ver. E você também é terapeuta? São muitos anos de terapia. Muito bom, exatamente isso, porque realmente, olha, você tá, assim, vou te falar, eu tô muito orgulhosa Ai, de obrigada. você, super jovem, com essa cabeça maravilhosa, tão preparada para a vida. Eu tenho certeza que você vai ser uma médica, assim, sensacional. Obrigada. Com toda essa tua bagagem emocional, de maturidade, de amorosidade, né, do olhar ao próximo, com tanta sabedoria. Tô encantada com a nossa Obrigada. conversa, Isa. Tô encantada mesmo. Olha, escutando a Isa falar, dá vontade de voltar para casa só para sair de novo e sentir toda essa sensação que ela transmite. Olha. É. Olha, amei, live importantíssima. Ai, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Eu amei a nossa live. Foi uma live tão Ai, gostosa, tão leve. obrigada Adorei pelo trazer convite, eu uma adorei filha, também. né? O olhar de uma filha para conversar. Diferente da minha filha, porque eu tenho a experiência como mãe com a minha filha, então assim, é muito legal trazer uma outra Outra filha, experiência, uma né? outra experiência para compartilhar quero te agradecer de coração por você Eu ter que agradeço, aceitado. Cris, eu adorei nossa conversa. Vai ficar salva, né, a Vai, conversa? vai ficar salva e aí vai pro YouTube, pro meu canal do YouTube. E depois a gente faz alguns cortes de mensagens importantes, de coisas assim mais relevantes e deixa no meu Insta. Vamos ver, tem mais aqui. Ai, Fala. tem uma que perguntou aqui, como a minha melhor amiga se sentiu quando eu não fui para Manaus? Ai, eu não tinha visto. Que bom que você viu. Acho que ela mandou de novo aqui. Ah, e ela ficou triste, eu também fiquei muito triste, né? Porque assim, a gente já tava planejando toda a nossa vida juntas. Mas assim, ela é uma irmã para mim, então ela sempre me apoiou em todas as minhas decisões, assim. Então, foi aquela tristeza, mas aquela felicidade por mim também. Então, Sim. foi exatamente isso. É. Que é o que a gente sente quando a gente ama uma pessoa, né? É, E tem que seguir os exatamente. seus caminhos, a gente fica feliz por ela. Não é, é tristeza, na verdade é saudade, né? Não dá nem pra dizer que é Exato, tristeza, exatamente. é a saudade. E, mas vai ser, como você falou, é uma irmã, então vai ser amiga sempre pro resto da vida, né? Exatamente. É muito mais forte, né? É, Do que qualquer é. distância. Olha, parabéns, Isa, que Deus continue te abençoando. Linda live. Ai, foi linda mesmo. Eu adorei, amei. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E que Deus te abençoe também, né? Também que Deus Nossa, seja sempre a todos nós. Foi sim. muito legal. Gente, muito obrigada. Muito Obrigada. boa noite. A live vai ficar gravada. E depois, quem não chegou depois, chegou no final, quiser assistir, teve muita dica legal, né? Beijinhos. Beijo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.